Olá, que bom ter você aqui no Minuto Fé e Palavra. Hoje nós vamos meditar em um texto poderoso, perfeito para este tempo próximo da Páscoa, a ressurreição de Jesus. E eu quero te pedir uma coisa: ouça com calma, porque esse não é apenas um relato histórico, é uma mensagem que muda tudo. O texto está em Lucas capítulo 24, versos 1 a 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E acharam a pedra removida do túmulo. Mas entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, 1 a 6. Esse texto acontece logo depois da crucificação. Jesus havia sido sepultado, e aquelas mulheres foram ao túmulo ainda com o coração cheio de dor, tentando lidar com o silêncio do sábado e com a aparente derrota da cruz. Mas preste atenção nisso. Quando elas chegam ao túmulo, o que elas encontram não é morte. Elas encontram uma pergunta: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Agora pense comigo. Aquelas mulheres foram ao túmulo com perfumes e aromas. Isso significa que elas estavam indo fazer um ritual de despedida. Elas estavam indo confirmar aquilo que parecia definitivo: a morte. Mas o mais interessante é que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. A gente também vai todos os dias aos túmulos da vida. A gente visita lembranças, medos, traumas, culpas, perdas, como se a história tivesse acabado ali. E então vem a mensagem do céu, simples e direta: Ele não está aqui, mas ressuscitou. E isso não é só uma frase bonita de Páscoa. Isso é um terremoto espiritual. A ressurreição é Deus dizendo para o mundo inteiro: a morte não venceu, o pecado não venceu, o inferno não venceu. E eu quero compartilhar com você 3 reflexões profundas desse texto. Primeira reflexão: Deus age quando tudo parece tarde demais. Repare, o texto diz que elas foram ao túmulo de madrugada. A madrugada na Bíblia quase sempre representa aquele momento em que o coração está cansado, o corpo está fraco e a alma parece vazia. Talvez você esteja vivendo uma madrugada hoje, uma fase escura, silenciosa, difícil. Mas preste atenção nisso. Foi exatamente na madrugada que a pedra foi removida. Isso significa que o céu não trabalha no nosso relógio. Deus não está atrasado. Mesmo quando você pensa: já acabou, já era, não tem mais jeito, Deus ainda pode mover a pedra. A ressurreição prova que Deus pode transformar o cenário mais final em um recomeço glorioso. Segunda reflexão: a pergunta do anjo revela onde está nossa esperança. Os anjos disseram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Essa pergunta é confrontadora, porque ela revela algo sobre o coração humano. Às vezes, nós procuramos vida em lugares que só têm morte. Procuramos alegria em coisas vazias. Procuramos identidade na aprovação das pessoas. Procuramos paz em controle. Procuramos esperança em dinheiro, relacionamentos, status. E no fim, nada disso sustenta. E o mais interessante é que, mesmo sendo cristãos, às vezes ainda fazemos isso. A ressurreição nos chama de volta para o lugar certo. Ela nos lembra que Jesus não está preso no passado. Ele não está num túmulo. Ele não é uma lembrança religiosa. Ele vive. Ele reina. Ele está presente. E se Jesus está vivo, então sua fé não é apenas uma filosofia. Sua fé é relacionamento com um Salvador real. Terceira reflexão: se Jesus ressuscitou, então existe esperança para o que morreu dentro de você. Agora pense comigo.
O túmulo estava vazio, mas os corações das mulheres ainda estavam cheios de medo. Isso mostra que você pode estar diante de um milagre e ainda assim estar sem forças. E talvez você esteja assim hoje. Talvez você ainda frequente a igreja, ainda ore, ainda tenta, mas por dentro alguma coisa morreu. Pode ter morrido sua esperança, pode ter morrido sua alegria, pode ter morrido sua vontade de continuar. Mas a ressurreição é Deus dizendo: eu sou especialista em trazer vida ao que morreu. A cruz mostra o amor de Deus, mas a ressurreição mostra o poder de Deus. A cruz nos diz que Jesus pagou. A ressurreição nos diz que Deus aceitou o pagamento. E isso muda tudo, porque se Jesus venceu a morte, então ele pode vencer seu medo, ele pode vencer sua ansiedade, ele pode vencer sua culpa, ele pode vencer esse sentimento de que você não tem mais futuro. O Evangelho não é sobre você tentar ser forte. O Evangelho é sobre Cristo sendo forte por você. E aqui está uma verdade profunda. A ressurreição não significa que você nunca mais vai sofrer, mas significa que o sofrimento nunca mais será o capítulo final. E sabe o que é mais lindo? Jesus ressuscitou e a primeira mensagem foi: Ele não está aqui. Ou seja, a morte tentou segurá-lo, mas não conseguiu. E se Cristo vive, você também pode viver. Eu quero te deixar uma aplicação bem simples. Hoje, ao invés de gastar energia tentando perfumar túmulos, entregue a Jesus aquilo que parece morto. Em vez de apenas lamentar, ore. Em vez de se afundar em culpa, confie no perdão. Em vez de viver como se Deus tivesse sumido, lembre-se, Ele vive. E o mais interessante é que a ressurreição não é só um evento do passado, é uma realidade presente. Jesus está vivo hoje, Ele está aí com você agora, enquanto você ouve esse vídeo. Se essa mensagem está falando com você, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa de esperança. E aproveita e comenta: Jesus vive e reina. Agora eu quero orar com você. Se puder, feche seus olhos por alguns segundos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti com reverência e gratidão. Obrigado porque mesmo quando o mundo parecia mergulhado em silêncio, quando os discípulos estavam com medo, quando as mulheres choravam, o Senhor já estava agindo. Pai, obrigado porque Jesus não ficou no túmulo. Obrigado porque a morte não teve a última palavra. Obrigado porque o pecado foi vencido. Obrigado porque existe esperança verdadeira. Senhor, nesta hora eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora. Tu conheces as dores escondidas, as lágrimas silenciosas, os pensamentos pesados e os medos que ninguém vê. Pai, muitos chegaram até aqui como aquelas mulheres, indo ao túmulo com o coração quebrado. Mas nós cremos que o Senhor continua removendo pedras. Em nome de Jesus eu peço, traz vida onde existe cansaço, traz paz onde existe ansiedade, traz fé onde existe dúvida, traz consolo onde existe luto, traz arrependimento onde existe pecado escondido. Senhor, ajuda-nos a não buscar vida em lugares de morte. Ensina-nos a esperar em Ti. Ensina-nos a confiar mesmo quando ainda é madrugada. Pai, que a ressurreição de Jesus não seja apenas uma história que lembramos, mas uma verdade que transforma a nossa vida diária. Nós declaramos hoje com fé: Jesus Cristo vive, Ele reina, Ele venceu. E porque Ele vive, nós não precisamos viver dominados pelo medo. Porque Ele vive, existe perdão para o culpado, existe recomeço para o quebrado, existe esperança para o cansado. Senhor, fortaleça este coração agora, renova esta mente agora, levanta esta pessoa agora, e que o Espírito Santo traga convicção, cura e direção. Nós oramos com humildade e com gratidão profunda,
em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, deixe um comentário dizendo amém. E se ainda não é inscrito, se inscreva. E lembre-se, o túmulo está vazio, e isso significa que sua esperança não precisa estar. Jesus vive, e quando Cristo vive em nós, a história nunca termina na dor. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.